Quero convidar a congregação a abrir o texto do Evangelho. Pode ficar sentados para a gente que vai meditar no domingo e nesta manhã. O Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38 até o versículo 42. É o texto desse nosso domingo que vamos meditar, um texto bem conhecido. A visita de Jesus às irmãs Marta e Maria. O texto diz assim: Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: O Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Que o bondoso Deus, na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, possam nos acompanhar quando meditamos nessa palavra, especialmente nesse texto do Evangelho que acabamos lendo e agora queremos meditar. Amém. Nessas últimas semanas aqui na congregação, a gente está refletindo a respeito do Evangelho de Lucas, desde o capítulo 9, capítulo 10, e agora a gente chega ao final do capítulo 10 com uma história bem peculiar. Dentro de tantas histórias que o evangelista Lucas poderia ter escolhido, ele escolhe essa em particular. Quando a gente olha no final do capítulo 9, Jesus ele está indo para Jerusalém. A viagem para Jerusalém, aqui a gente tem várias histórias que preparam, e a gente sabe o que vai acontecer em Jerusalém, a Semana Santa. Ele vai ser morto, mas vai ressuscitar no terceiro dia. Mas começa aqui, no capítulo 9. Isso fica nítido logo no versículo 51. Quando estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Então mandou que alguns mensageiros fossem na frente. No caminho eles encontraram um povoado da região de Samaria, a fim de prepararem um lugar para ele. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Muitos não quiseram receber Jesus lá em Samaria. Ele teve que ir para outro povoado. Mas na Betânia, ele é recebido pelas irmãs Marta e Maria. E como acabamos de ouvir na leitura agora do Evangelho, as irmãs elas estão envolvidas em dois trabalhos ou duas situações distintas. Maria está sentada aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. Marta, por outro lado, está fazendo toda a preparação para Jesus, e é bem provável que também para os discípulos que estavam com Jesus, porque no primeiro versículo diz que Jesus e os discípulos foram até lá, então, bem possível que Jesus não estava sozinho aqui, sendo recebido por Marta e Maria. Então, você já consegue imaginar o trabalho que é, recebendo todos, então estava totalmente preocupada com isso. E nessa ansiedade, nessa preocupação, vai até Jesus e com palavras fortes diz para ele: Jesus, você não se importa que a minha irmã esteja aqui sentada aos teus pés e eu tenho que fazer todo o trabalho? Então Jesus responde: Marta, Marta, você está agitada, está preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária, uma é importante, e essa que Maria está fazendo agora, sentando aos meus pés, isso ninguém vai tirar dela. Vocês vão concordar comigo que não é uma história difícil de compreender. Ela é bem simples, ela é direta ao ponto. E não devemos deixar as atividades, serviços, mesmo que sejam úteis ao Senhor, nos atrapalhar de estarmos aos pés do Senhor Jesus. Se fosse resumir, seria isso. Não é difícil, Então a gente pede para que o Espírito Santo oriente a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa, ao sentar aos pés de Jesus, poder
refletir, meditar e o Espírito Santo poder criar e fortalecer a esperança e o desejo de estarmos sentados aos pés dele. E é dessa maneira que o evangelista descreve Maria. Maria está sentada aos pés do Senhor. Interessante que essa expressão aos pés de alguém, aos pés de Jesus, reflete exatamente aquilo que significa ser um aluno, um aprendiz, alguém que está disposto a ouvir. Isso aparece em outros momentos. O próprio apóstolo Paulo vai dizer lá no final do livro de Atos que ele era aluno de Gamaliel, ou seja, ele sentava aos pés do seu mestre. Também o próprio Jesus vai ter uma outra referência quando ele expulsou os demônios em outro momento no Evangelho. Aquele que havia sido então curado senta aos pés de Jesus para ouvi-lo. E é bem possível que a gente possa já imaginar os discípulos em várias situações sentando aos pés de Jesus para ouvi-lo falar. Não somente Jesus permitiu que Maria sentasse aos seus pés como uma aluna, uma aprendiz da palavra de Deus, mas também se importou com Marta para que ela também pudesse sentar aos seus pés, ouvir os seus ensinamentos. Marta, como vemos no texto, ela não está fazendo nada de errado. Por incrível que pareça, a gente tende a pensar, não, Marta está fazendo algo... Não percebe que Marta está fazendo algo de errado. Porque se a gente for olhar no Evangelho de João, capítulo 11, 12, ela está fazendo a mesma coisa, está servindo ao Senhor, está servindo a Jesus. E a gente pode imaginar que é muito mais fácil a gente se relacionar a Marta em diversas situações da nossa vida do que, às vezes, a Maria. Isso não é difícil a gente imaginar, de repente, a gente receber várias pessoas na nossa casa e a gente se sentir cheio, tumultuado de coisas para fazer e nossa gestão de tempo não é tão boa. E quando aquela visita chega, aquela pessoa está na tua casa, você não dá o devido tempo para estar com ela. Mas a questão é que Maria vai até Jesus e faz uma pergunta um tanto forte. Jesus, você não se importa? Essa pergunta, você não se importa que eu esteja sozinha fazendo todo o trabalho e a minha irmã esteja aqui sentada, ouvindo, sem me ajudar? A gente sabe de algumas coisas. Primeiro, não era comum, ou seja, era incomum uma mulher sentar aos pés de alguém naquele contexto para ser uma aluna ou ser um aprendiz. Mas a gente também sabe que não era comum, ou seja, era incomum uma mulher convidar pessoas para na sua casa. Mas o que chama mais atenção ainda não é nem essas situações que são incomuns, mas a resposta de Jesus para Marta. E eu creio que essas duas palavras que seguem nessa resposta são as mais importantes. E as palavras são basicamente: Marta, Marta. Para mim, são essas duas palavras mais importantes desse texto. Marta, Marta. Depois ele fala como ela estava se sentindo e o que era o mais importante, mas essas duas palavras, elas nos fazem olhar para um todo da narrativa bíblica e perceber que Lucas ele não colocou esse texto à toa. Algo importante estava acontecendo ali. Quando a gente começa a observar os momentos em que na narrativa bíblica aparecem o nome duplicado, chama a nossa atenção. O que está acontecendo aqui? E eu quero fazer esse trabalho com vocês. Eu andei olhando e pesquisando, encontrei 10 referências de nomes duplicados, onde Deus ele fala para aquela pessoa e é um momento único, crítico, de divisor de águas, transformador na vida daquela pessoa. Não vou trazer todos esses exemplos, senão vai ficar um pouquinho longo. Mas eu quero trazer alguns, para que a gente possa refletir e meditar nesse pequeno detalhe, mas é um detalhe único e transformador. Primeira vez que aparece o nome duplicado, pelo menos o que eu encontrei,
é lá em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. E talvez vocês vão lembrar dessa história. A história de Abraão, quando leva seu filho Isaque para ser sacrificado lá no Monte Moriá. Aí vamos resgatar um pouquinho. Abraão foi chamado por Deus para sair da sua terra e ir para onde ele vai mostrar, com a promessa de que a descendência, ele abençoaria a sua descendência, que seria como as estrelas do céu, as areias da praia. Só que Abraão já estava numa idade avançada, tinha perto dos seus 80 anos, quando ele foi chamado. Ele já sabia que não podia ter filhos, nem ele e nem Sara. Mas ele vai, ele confia. O tempo passa, o que acontece? Essa promessa parece que não se cumpre. Ele tenta dar um jeito com Ismael. Deus fala, não é assim. Então, só quando parece que todas as alternativas se acabaram, Deus concede, então, o filho, Isaque, para nascer. Nasce Isaque, então, abençoado, e na sua adolescência acontece algo que, não sei, agora que eu sou, digo, um pai fresquinho, eu consigo talvez imaginar um pouco que situação é essa, mas não consigo ainda imaginar isso. O que é Deus pedir para alguém para sacrificar o seu próprio filho? Esse é um texto muito difícil, da gente humanamente falar, racionalmente dar explicações por que Deus pede isso. Mas o que acontece é que Deus pede, Abraão pegue seu filho, vá até o Monte Moriá para ser sacrificado. No meio do caminho até Isaque fala, mas onde está o carneirinho? Deus vai providenciar. E quando ele está lá no Monte Moriá, ele coloca a lenha, coloca Isaque, pega a faca, então Deus fala, Abraão, através do anjo do Senhor. É um momento crítico na vida de alguém. Não sei se tem um momento mais crítico do que esse. E a gente sabe que o próprio anjo do Senhor vai falar assim, não machuque o menino e não faça mal, porque agora eu sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão. Isaque, então, teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú vendeu sua primogenitura para Jacó. Jacó teve 12 filhos, e um desses filhos foi vendido pelos próprios irmãos, para os ismaelitas, que foi para o Egito, e lá ele passou por vários perrengues, várias dificuldades, até decifrar um sonho do faraó, e ele ser colocado como governador do Egito. E esse sonho era 7 anos de muita fartura, com 7 anos de muita dificuldade. E quando foi nesses 7 anos de dificuldade, todo o povo começou a passar fome. Então, a família, os irmãos de José foram até o Egito, e lá teve esse reencontro, essa conversa. José se revela aos irmãos e diz, fale para o meu pai, que eu estou vivo, e traga ele para cá. Foi nesse contexto que quando Jacó ficou sabendo que o seu filho estava vivo, lá no capítulo 46, ele estava indo, então, fazer sacrifício a Deus, foi até Berseba. Naquela noite, ele com medo, com receio daquilo que ia acontecer, porque sair da sua terra e ir até o Egito era uma mudança muito grande, decisiva, e a gente sabe quanto foi isso decisivo. Então, no sonho, Deus foi até Jacó e falou assim, Jacó. E ele foi. Ele diz assim, eu sou Deus, o Deus do seu pai, não tenha medo de ir para o Egito, pois ali eu farei com que os seus descendentes se tornem uma grande nação. E foi exatamente isso que aconteceu, porque eles saíram, 70 pessoas foram até o Egito, 400 anos depois, no início de Êxodo, de 70 pessoas agora é uma grande nação. Só que o faraó, que então estava lá, 400 anos depois, não sabia nada daquilo que José havia feito, não sabia nada. Só que o povo de Israel havia se tornado muito numeroso. E o que aconteceu? O povo de Israel ficou escravo de todo o povo do Egito, e o faraó colocou uma lei, um decreto, que todos os filhos até 2 anos de idade seriam mortos. E é nesse contexto que Moisés nasce.
Moisés nasce nesse contexto, mas, né, Deus ele encaminha, Moisés colocou num cesto, vai no rio, a filha de Faraó pega, cria ele até os 40 anos de idade, depois ele vendo a maldade, a escravidão que estava sendo colocada ali naquele contexto, ele tira a vida de um dos egípcios, um dos soldados, foge, fica 40 anos no deserto, e então Deus, ouvindo os clamores do povo lá na escravidão, lá no Egito, Deus vai então até Moisés, naquela história da sarça ardente, vocês se lembram? E nessa história, quando Deus chega até Moisés, ele chega por meio e diz assim: Moisés, Moisés. Era um momento diferente na vida de Moisés, onde ele iria libertar o povo de Israel da escravidão. Imaginem tudo aquilo que aconteceu com as 10 pragas até a terra prometida, os 40 anos no deserto. Não era pouca coisa. Vamos parar no Antigo Testamento, porque senão tem mais alguns casos aqui, mas agora vamos para o Novo Testamento. Talvez vocês vão se lembrar da pessoa mais influente no Novo Testamento relacionado à missão. O apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 9, quando ele era perseguidor de cristãos, ele ele testemunhou o primeiro mártir, que era o Estevão, segurando a capa ainda de Estevão, e depois ele se tornou o grande perseguidor da igreja, e é nesse contexto, quando ele estava indo para Damasco, Jesus, o próprio Jesus ressuscitado, chega até Saulo, e ele diz assim: e ele caiu ao chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, 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 por que você me persegues? E Saulo, então, se tornou um dos grandes missionários da igreja cristã. Percebam através desses outros exemplos, será que Jesus se importa com Marta? Acho que sim, né? Jesus se importa muito com Marta, ao ponto de chamar: Marta, Marta, vem cá, senta aqui comigo, eu vou te mostrar aquilo que é o mais importante. Venha receber o pão da vida, a água que sacia a sede, a ressurreição do corpo, a vida eterna, a morada celestial. Quando colocamos todas essas histórias lado a lado, também com a história de Marta e de Maria, a gente vai perceber que houve um momento transformador na vida dessas irmãs, ou nessa família. Eu não sei o que aconteceu depois. Como eu gostaria de saber um pouquinho mais dessa história. As outras histórias a gente já sabe, de Abraão, lá de Jacó, de Moisés, de Samuel, a gente não falou aqui, de Saulo, de Paulo, entre outros dessas histórias onde o nome é duplicado. Eu gostaria muito de saber. Talvez a gente saiba, tem umas pinceladas no Evangelho de João, né, que no diálogo, a gente não sabe, mas a gente pode, olhando esses textos, dizer com muita tranquilidade: elas foram tocadas e transformadas, porque simplesmente sentaram aos pés de Jesus e receberam o próprio Cristo em suas vidas. Queridos irmãos, quantas vezes nós não fomos chamados por Jesus também para sentarmos aos seus pés? Quantas vezes nós não fomos chamados por Jesus para sentarmos aos pés dele? Quem sabe o próprio Jesus tenha dito: eu vou colocar o meu nome, mas de repente coloque o nome de vocês. Talvez o próprio Jesus tenha chegado e dito assim: Mateus, eu sei que o teu coração está pesado, angustiado, agitado com tantas coisas. Mateus, eu te conheço, eu sei das tentações que você tem passado, eu sei como o diabo tem tentado te afastar de mim. Eu sei que a sua natureza pecadora te faz dar desculpas para não estar aqui, na minha presença, recebendo de graça aquilo que eu ofereço hoje. Mateus, não se preocupe,
em servir. Mas na minha presença, receba aquilo que eu te ofereço de graça, por graça, que é o perdão de todos os teus pecados. Aquilo que te dá vida e sustenta a sua vida. Mateus, desde o dia do batismo, você foi acolhido e recebido na minha família. Ao longo da caminhada da sua fé, através de pastores, pregadores, através da igreja cristã, você foi sustentado nessa palavra, sustentado nessa esperança. E por meio da ceia e do banquete celestial, você tem sido fortalecido e amparado todos os momentos. Saiba, Mateus, que eu estou ali. É Jesus vindo e dizendo isso também para nós, hoje, agora, na sua vida. Queridos irmãos, estar na casa de Deus é estar sentado aos pés de Jesus. E eu tenho certeza absoluta que ao longo da caminhada de vida e de fé, desde o batismo até o dia que Deus nos chamar em glória, vamos ser alimentados constantemente para permanecermos firmes nessa esperança. Por isso, o convite que esse texto nos faz é simples. Aos pés de Jesus, somos convidados a ouvirmos a sua palavra e fortalecermos a nossa fé. Estar aos pés de Jesus é receber, é confiar, é deixar que Ele conduza a nossa vida. E quando talvez estivermos com nossos corações um pouco preocupados, agitados, não sei aquilo que passa no coração e na vida de todos nós, mas eu sei que o diabo, o pecado e a nossa natureza vão mexer com a gente. Nesses momentos, quando talvez a gente possa estar perdendo foco, possa estar nos afastando de Jesus, nós vamos ouvir a palavra e vamos ouvir o próprio Jesus chegar ao nosso coração e dizer: Mateus, vem aqui, sente-se comigo, porque isso é o mais importante. Amém.